Bom, boa noite. Já é boa noite, já é madrugada. Bom dia. Desde que o ministro Mandetta foi demitido anteontem, pela tarde, eu fiquei com medo da reação do país. O que a gente ia fazer na demissão do Mandetta? O povo ia voltar para trás? Porque o Mandetta era um líder. O Mandetta é um homem que, além de ter sido político, é médico, tem uma imensa penetração pelo Brasil inteiro e conhece profundamente o Sistema Único de Saúde que nós temos, que é um sistema raro no Brasil. Mas tomar conta de saúde pública não é uma brincadeira, e ele estava sendo substituído por um camarada da iniciativa privada que dizia coisas como, por exemplo, entre um velho e um jovem, a gente fica com o jovem, porque o jovem tem um futuro, o velho a gente descarta. Para que comprar máscaras se depois o que a gente vai fazer com elas? Coisas desse gênero. Então, me assustou muito a entrada desse homem, porque eu não sabia como é que a população ia reagir. A população poderia ter reagido com ódio, a população poderia ter tido uma regressão e aí resolver que ia ficar em casa, que não ia sair, que aliás não ia ficar em casa, que ia abrir as lojas, que ia fazer conforme o presidente recomenda, que todo mundo se contagie de uma vez, que é muito mais simples, abre a loja, porque a economia é fundamental. Olha, se você não tem saúde, você não tem economia. E justamente quando a iniciativa privada está botando uma fortuna dentro da campanha do Covid, porque a alta iniciativa privada, seja bancos ou conglomerados, tem noção de que se não sobreviver a população, ela vai produzir para quem? Né? Então, e esse dinheiro passou a ser administrado por pessoas competentes, como por exemplo no caso do Itaú Unibanco, ele entregou para o Shabshab, que é o diretor do Sírio-Libanês. Aquela clínica do cérebro que o Niemeyer toca, é a Vale do Rio Doce que ele está financiando. Enfim, a gente está tendo dinheiro da iniciativa privada na mão de técnicos, de cientistas, de gente renomada e comprovada. E isso tudo foi aparecendo ao longo do dia seguinte, né, no dia da primeiro dia desse ministro, que não apareceu, ele não deu as caras na televisão. Ele me disse, bom dia, olha só, eu gostaria que vocês... Não, ele largou a gente a pé. E quando ele apareceu e eu soube do currículo dele, que era exprimidíssimo, e o discurso de posse dele, que era o discurso de um administrador de empresa desse tamanhozinho, e não de um país, um sistema de saúde complexo, um país com uma posição geopolítica complexa, um país que faz parte dos BRICS, um país que faz parte do Mercosul, um país que faz parte do G20, um país que tem que ter várias conexões, um país que tem gente que está fora, que ainda não conseguiu chegar aqui, portanto, esse camarada não ia tomar pé disso, alguém ia ter que ajudar ele. E ele entrou. Então, eu no início achei que talvez as Forças Armadas fossem ajudá-lo, porque as Forças Armadas têm muita experiência com pandemias e desgraças, de um modo geral, como terremotos e tal. Mas o que mais me surpreendeu e me agradou foi ver que os grandes médicos, como Paulo Niemeyer, como um pneumologista do Sírio-Libanês, enfim, vários médicos falaram ao longo do dia na televisão, pneumologista e imunologista, aliás. Ela falou também um pneumologista de um hospital que agora não me lembro qual, e vários outros médicos e diretores de hospitais e diretores comuns, e pessoas como o Ipe, que é um médico que teve o Covid, todos falaram, todos conscientizaram a população, todos não saíam da televisão, as televisões ficaram abertas o tempo inteiro, trazendo pessoas que falassem de epidemiologia, de vacinas, de medicamentos sendo testados, de exames, de testes da nossa real situação, a nossa do mundo inteiro. A gente não tem teste para o mundo inteiro. Então, em que circunstância você vai ter que usar teste?
explicando com clareza como é que funciona o sistema imunológico, o que significa você fabricar anticorpo, gente doando plasma, gente que já está imunizado, já passou pelo Covid, os profissionais de saúde que tiveram o Covid, porque estavam no fronte de batalha e que estavam se recuperando. Infelizmente, nós perdemos profissionais de saúde. Toda uma situação, o país inteiro se mobilizou. Isso me lembrou muito o Basaglia, o Franco Basaglia, que foi ministro da Saúde italiano. Ele resolveu abrir os manicômios na década de 70. Os manicômios eram horríveis, eram os presídios. Ele abriu. E surpreendentemente, quem pirou foram os profissionais de dentro do manicômio, porque ficaram sem ter o que fazer. Os próprios pacientes psiquiátricos passaram a administrar o hospital, a manter os horários dos medicamentos, a cuidar de tudo. Então, a abertura dos hospícios foi um grande experimento para a antipsiquiatria. E eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, tomara que amanhã a gente acorde de manhã com o espírito desses pacientes psiquiátricos quando os hospícios abriram as portas e que a gente começa a trabalhar. E não deu outra. Todos nós fomos para as redes, todos nós fomos para as televisões, cada um deu a sua parte, nomes muito importantes, cada um, seja neurologista, seja pneumologista, tentava falar da maneira mais clara para o público compreender a situação que estava vivendo. As redes sociais não paravam de conscientizar o povo. Nessa hora não havia mais partido político, nessa hora a questão era a saúde. É claro que, lamentavelmente, teve gente até da área médica que dizia impropérios, absurdos, má fé mesmo, e argumentando coisas de má fé, porque são pessoas que eu sei muito bem que sabem muito bem medicina, mas que tinham interesses comerciais em que as coisas não fossem assim, inventando que o poder público não pode pagar. Ora bolas, quem está financiando a grande campanha da Covid são os grandes bancos, os grandes conglomerados, só que o dinheiro não está indo para o governo federal, não, porque nós não temos lá quem segure isso. Está indo para profissionais gabaritados, de hospitais gabaritados. Por exemplo, a parte do cérebro está sendo, a Vale do Rio Doce está botando o dinheiro ali dentro. O Unibanco estabeleceu, isso tudo a partir da mudança de ministério, que quem ia cuidar do dinheiro que ele estava botando, aquele bilhão que ele botou ainda na gestão do Mandetta, ia para um senhor que é o diretor do Hospital Sírio-Libanês, administrar. É claro que ele não está administrando sozinho, ele tem apoio e amparo. Todos os médicos se ampararam, todos se dispuseram a informar, todas as pessoas foram para as televisões. Até agora, se vocês ligarem em qualquer televisão, feita, pelo menos das fechadas, tipo Band News, Globo News, CNN, vocês vão ver médicos, profissionais de saúde trabalhando nesse sentido de conscientização da população. Os jornalistas pararam de dar palpites e deixaram esses médicos falarem, esses profissionais de saúde falarem. Nós temos o que agradecer também aos profissionais de saúde que saem de casa e vão para o fronte e não sabem se voltam para casa. As famílias deles também não sabem se eles voltam para casa, porque quando eles chegarem lá, eles podem descobrir que estão infectados e aí eles serem internados. E aí a gente não sabe se eles saem vivos ou mortos. São verdadeiros soldados nesta guerra. Então a gente tem que agradecer a toda a população que que trabalhou doando plasma, os que já estão imunizados, estão doando o sangue para poder dali sair plasma, depois o sangue retorna para eles, mas do plasma você pode fazer
tentar salvar pessoas cujo sistema imunológico não está com tanta força. Então, tudo isso foi feito, foi uma experiência maravilhosa. O país trabalhou sozinho. O ministro não deu as caras, o Mandetta se calou, não tem nada no Twitter do Mandetta. O general Mourão resolveu falar de uma guerra que aconteceu lá em 1600 e o Bolsonaro resolveu de novo expor a população a mais um contágio, porque é a maneira como ele pensa. E ele chega a dizer que é isso mesmo, vai todo mundo se contagiar, e ele chegou a dar uma taxa muito alta, 70%, numa das aparições dele na televisão. E muito irritado, dizendo que tem que pegar mesmo o coronavírus. Quer dizer, e graças ao bom senso da população, da maior parte da população, todos nós nos unimos até para ajudar a conscientizar aqueles que moram em cidades muito pequenas, onde o Covid ainda não chegou e que não têm o alcance para entender o que significa um Covid-19 assim alastrando dentro do seu país e pegando o seu parente. Amanhã morre a sua mãe, morre o seu filho, morre o seu tio, morre o seu marido, e você nem imaginava. É bom lembrar que, embora a primeira pessoa infectada no Brasil, ela foi infectada em 23 de janeiro, é o registro, mas ela só morreu mais tarde, a gente só soube disso. O primeiro que apareceu oficialmente foi em 26 de fevereiro, e ele vinha para uma cidade do interior, que era Barra Mansa. Ele estava chegando de viagem. Se a gente não tivesse tido essa sorte desse homem entrar, a gente não teria se adiantado tão bem, e se a gente não tivesse tido a sorte de ter um ministro como o Mandetta, que tinha o Mandetta tinha uma imensa noção do que era o SUS, do que era saúde pública, E outra coisa, o Estado de São Paulo já estava começando a desenvolver pesquisa desde que a gente soube que existia este vírus lá na China. Então, quando o primeiro oficial chegou aqui, a gente depois foi saber que ele não era o primeiro tinha sido infectado em 23 de janeiro, mas o primeiro que chegou oficialmente infectado. Na verdade, as pesquisas em São Paulo já estavam avançadas. Existe já uma pesquisa que já saiu na rede, não era para ter saído, mas saiu, de um remédio que está sendo testado, está sendo tentado fazer em São Paulo. Há chances desse remédio de fato funcionar, mas isso ainda não está garantido. Então, eu queria agradecer muito à população toda que fez tudo pelo país neste momento que nós estamos, por nossa conta, como no caso dos hospícios lá em 1970 na Itália. Nós trabalhamos por nossa conta, tomando conta, fazendo máscaras, criando meios das pessoas se conscientizarem e dando ideias de o que você faz dentro de casa, inclusive dando conselhos para você evitar engordar, comer demais e fazer coisas que não devem. Eu aproveitei o meu story para ir botando as coisas que a gente tem que fazer, como lavar as mãos, já que eu não tenho um ministro da saúde para voltar a falar toda a tarde. Isso, agora então, eu estou usando o meu story para dizer, tem que ter o lugar alijado, tem que lavar a mão, todos pela saúde, vamos cuidar do nosso próximo, vamos ter cuidado com os nossos vizinhos, vamos manter nossas casas arejadas. Enfim, eu estou usando o meu story para fazer a orientação na base da OMS. Fiquei muito triste de ver médico dizendo que a OMS que não servia para nada, que ele queria abrir o comércio e coisas assim. Médicos que inclusive, uma das pessoas é uma pessoa que eu tinha conhecido antigamente como uma pessoa bastante responsável em termos na área de medicina. De repente ele fala uma coisa dessas e ele é uma pessoa que está dentro do Rio de Janeiro. Ele sabe a situação dos nossos hospitais que estão velhos e cujos médicos estão velhos, e nós estamos tendo que ter hospitais de campanha, e nossos leitos estão encurtando,
e nossos óbitos aumentaram, e nossos a curva está subindo, embora a gente esteja conseguindo manter um achatamento, quer dizer, o pico, quanto mais a gente esticar esse pico, é melhor, porque o perigo é um pico muito alto, porque se tiver um pico muito alto, a gente não tem hospital. Porque lembrem-se vocês que o hospital não foi feito só para Covid, o hospital foi feito para parto, para fratura, para AVC, para infarto, para, enfim, emergências, outras infecções respiratórias. Então, se a gente começa a fazer um pico de Covid agora, aí que explode o sistema hospitalar. Então, se a gente puder empurrar esse pico, achatando a curva o mais longe possível, que era exatamente como o Mandetta estava fazendo, e a única saída que a gente tinha, porque comprovadamente desde a Europa, era o recolhimento nas casas, e o que eu gostei é que nós mantivemos as orientações do Mandetta, que ele deixou um legado para nós. Aquela coisa dele falar todo dia, ele era um homem muito expansivo, muito humano, muito simples na maneira de colocar as coisas. Aquilo tudo entrou na cabeça da gente. E nós, profissionais de saúde, todos entramos em ação hoje, cada um por onde podia. Eu não estou dizendo que todos os profissionais, os que são verdadeiramente profissionais de saúde, porque tem aqueles que são comerciantes e que não querem, em hipótese alguma, que haja a reclusão e que haja que a gente pare para entrar dentro de casa e evitar o contágio. Isso existe. Embora o cara tenha feito medicina, ele tem interesses comerciais. Então ele apela dizendo que o poder público não vai poder pagar, ora bolas. O poder público não está com dinheiro na mão porque a iniciativa privada não é otária. Ela botou uma fortuna, mas ela escolheu os seus administradores. Então, essa história não combina, não combina. Então, queria agradecer muito a todos os meus companheiros da área de saúde, todas as pessoas que, não sendo da área de saúde, mas que são implicadas nisso, por serem parentes, ou por estarem doando seus plasmas, ou por estarem ajudando a manter a higiene da cidade, a higiene dos lugares, ou por estar trabalhando nos bancos em sistema de rodízio e acalmando a população, sobretudo os idosos que precisam ir ao banco, porque ficam muito nervosos, porque não se entendem com os computadores, aquelas pessoas da manutenção das ruas, a população que vende comida, que vende medicamento para nós, enfim, as necessidades básicas para a gente poder sobreviver na cidade, sobretudo nos centros que estão na situação que estão. Bom, muito obrigada. Hoje é um dia de agradecimento e de comemoração pela maturidade da maior parte dos brasileiros. Não, essa história de Datafolha não me convence, porque eu trabalhei em pesquisa e sei como é que se faz pesquisa. É claro que tem muito mais do que 64% de aprovação da situação de tomar conta de si próprio, de não querer morrer e de não querer contágio e de não querer, não é 64% coisa nenhuma, né? Nós já estamos provavelmente muito mais de 80% com juízo, tá bom? Bom, um grande beijo para vocês, até a próxima.